nosso território, então tá fácil a integração. Então é difícil você arrumar alguma coisa que não tem no Brasil, tem que importar. E a grande maioria é equipamento, não tem nada de fiação diferente, não tem nada, né? É equipamento. Não, é equipamento. Tá. A fiação de automação ou é cabo de rede, ou cabo de elétrica. E é mundialmente padrão, né? É padrão. Então facilita muito. Cabo de rede, o Cat5 ou Cat6, então não tem muito o que fugir. Se tivesse diferença que nem os plugs de tomada, já lascava tudo. Aí ia ser complicado. Mas quando nós importávamos o sistema americano, lá o sistema é 2P mais T, né? Então tinha que fazer adaptação na tomada, colocar alguns plugs, porque não era compatível. Mas hoje, cara, a maioria é tudo nacional, então tá tranquilo. E quando é internacional, vem as 10 tomadas, né? Vem 10 tomadas. Para você hoje, escolher qual que é o padrão. Eu tinha um fornecedor que mandava um pacotinho com diferentes plugs e você escolhia, colocava o nacional e descartava o restante. Mas acho que é até interessante para o fornecedor brasileiro, de repente, oferecer para outros países para até baratear melhor e mais, né, no caso, e ter mais qualidade também, né? Ter um feedback. Quanto mais eles... eu queria que melhorasse aqui. O padrão brasileiro vai cada vez ganhando mais. Sim, o mercado brasileiro é um mercado muito grande, né? Um mercado que está crescendo bastante, está amadurecendo. Então eu não duvido nada que logo, logo vai ter empresa nacional exportando essa sistema de automação para o Mercosul, para a América Latina, talvez para a África. Você pode citar alguma empresa que é referência hoje em automação no Brasil? Tem a Cenário, que é uma empresa muito boa, muito completa. Nós temos a ControlArt, que é um sistema mais acessível, é robusto também, é bem eficaz naquilo que eles comprometem e tem um custo acessível muito bom. A Cenário custa um pouco mais elevado, né? Mas os dois atendem perfeitamente. Existem outras marcas. Sim, né? Só para a gente ter uma ideia aqui. Mas são essas marcas que a gente costuma trabalhar, então sabe que atende, tem garantia, funciona, não dá dor de cabeça. E a garantia é equivalente? A americana tinha garantia também? É equivalente. A Cenário e a ControlArt são nacionais, então a garantia é de 1 ano. Entendi. Né? Quando eu importava os equipamentos americanos, lá nos Estados Unidos a garantia era 5 anos e eu dei a mesma garantia para o Brasil, 5 anos. Entendi. Né? Interessante. De bola. Muito legal. Uma questão que a gente estava até comentando aqui é na parte da infraestrutura, né? A gente pensa, você comentou a questão de cabeamento, a questão de Wi-Fi, Bluetooth, a gente comentou alguma coisa assim. E assim, o pessoal hoje está se formando, às vezes eu mesmo aqui não tinha muita noção de automação, né? E até para entender um pouco mais, você quer oferecer um projeto, às vezes você pega um cliente legal aí, quer oferecer um projeto, o cliente tem a visão aberta, né? Tá. Legal, automação, colocar tudo na palma da mão ali, questão de iluminação, sonorização e tudo mais, né? Automatizar a casa, deixar o negócio, fazer um projeto legal. Porém, ele não sabe o que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar a infraestrutura. Vamos falar até conduíte, né? Você tem que imaginar depois de tudo rebocado, pintado, revestimento, preciso rasgar uma parede, né? Então, assim, qual que é a infraestrutura? Eu preciso de uma sala técnica, eu preciso de um pequeno quadro ao lado do quadro elétrico, né? Tem um padrão mínimo, né? Qual que é a necessidade mínima, né? Necessidade mínima, né? Para a pessoa projetar ali, pensar em uma infraestrutura, falar, vamos deixar esse espaço aqui, talvez atrás da porta, aqui na lavanderia, né? Alguma coisa assim. Algum cantinho para colocar. Algum cantinho, né? E assim, qual que é a dimensão disso? Precisa ser uma sala ventilada? Tem alguma norma técnica, alguma coisa assim que fale isso, sobre isso? Ou prática de mercado, né? Eu sou a favor que toda casa de 250 metros para cima deveria ter uma sala técnica. Pode ser no depósito, mas tem que ter um lugar para ficar centralizado toda a parte elétrica, a parte de cabeamento de internet, de TV a cabo e de automação. A infraestrutura varia de acordo com o equipamento que o cliente quiser instalar. Existem sistemas cabeados que é necessário fazer uma estrutura com dutos paralelo à rede elétrica, você colocar um quadro de comando do lado do quadro elétrico para você lançar os cabos, que os cabos vão até os pulsadores, depois você vai trazer o retorno de volta. Existem sistemas de automação que trabalham por radiofrequência. Então você não precisa de uma infraestrutura. Você vai colocando os equipamentos, os módulos, ou na caixinha 4x2 atrás do interruptor, do pulsador, ou no teto de gesso. Vai ter que mexer em alguma coisa? Vai mexer na parte elétrica, porque o módulo está ali, você tem que chegar com
com o retorno, com a fase com neutro ali, daqueles circuitos, tem que chegar com o cabeamento ali. Mas não uma infraestrutura de quebrar alvenaria, por exemplo. Né? Então depende muito do sistema de automação que está sendo oferecido para o cliente, para ele ter uma infraestrutura ou não. Para equipamentos cabeados, é legal ter um quadro de comando, uma sala técnica, porque ele fica muito mais fácil a manutenção caso seja necessária. Né? Então já está tudo ali, o integrador vai lá, olha, está com o equipamento, fazer manutenção, já olha tudo ali e já resolve o problema no local, não tem que sair caçando pela casa onde está o problema. Tudo centralizado. Está tudo centralizado. Tá, tipo, você poderia ter um leitor, por exemplo, deu um problema na casa, você não sabe onde é. Você pluga alguma coisa ali, você lê o sistema, você lê uma rede. Na realidade, você vai ter um mapa do sistema de automação. Tá. Então você fala, estou com um problema na iluminação da Switch Master. Você sabe que a Switch Master, quem está controlando a automação é o módulo 10. Então você vai lá no módulo 10 e já viu o que aconteceu com ele. Está com problema? Já troca. Faz a troca. É como se fosse uma árvore, então. Isso. Cada ponto, se der problema, tem uma central. Exatamente. Cada circuito vai ter um equipamento responsável por aquele circuito. Então, não acendeu uma luz da piscina. Então você sabe que o equipamento X controla a iluminação da piscina. Você vai lá, troca. Ou então, às vezes faz cabo, faz um reparo, alguma Entendi. coisa e já resolve. Isso no sistema cabeado. Agora, se o sistema está espalhado pela casa de radiofrequência, então você vai ter também uma planta falando que o equipamento que controla a iluminação da piscina está na lavanderia, por exemplo. Então você já sabe, está com problema na piscina? Vai ali na lavanderia, abre o forro, pega o equipamento, vê qual é o problema e resolve. Quando é radiofrequência, um manda para o outro, como que funciona? Um manda para o outro. É igual como se fosse fio. Um manda para o outro, que manda para o outro, como Isso, que é? Um módulo vai se comunicando com o outro, e forma uma rede de comunicação. Então você está ali na Switch Master, você quer apagar a luz da casa inteira. Você aperta um pulsador e ele manda aquele comando para todos os módulos da casa. Então todos eles vão executar aquela ação de apagar a iluminação, por exemplo. É tipo um repetidor, né, de sinal. Isso, é quase um repetidor de sinal. O primeiro recebe ali e repassa. Isso, o pulsador, você manda o pulsador, né, do pulsador vai até o módulo via cabo, e daí esse outro equipamento já transmite a radiofrequência que desliga tudo. Tá. O pulsador, no caso, seria o aparelho do telefone, tablet? Não, o pulsador é igual ao interruptor. Né? Tá. Na automação a gente não utiliza muito interruptor, utiliza mais pulsador, igual aquele de campainha. Tá. Tem também de cerca elétrica tem também, né? Isso, né? Então é mais pulsador que nós utilizamos. Então você tem o pulsador ali, você dá o comando desligar tudo. Né? Ele desliga toda a iluminação da casa, por exemplo. Tá. Uma centralzinha ali na parede, praticamente. Quase uma central. Quase uma central. Isso. Existe a central, né? Tá. É o cérebro da casa, o equipamento. Geralmente nós colocamos ele perto de um modem, porque ele precisa do Wi-Fi, às vezes para se comunicar, precisa da internet, porque às vezes a programação pode ficar na nuvem. Existem empresas de automação que deixam a programação da sua residência na nuvem. Então você trocou de dispositivo, fica fácil para você reinstalar no seu... Você só pluga o outro. Você só pluga, coloca o e-mail, o seu login e senha e morreu o assunto. Então, geralmente tem essa central que fica perto dos equipamentos eletrônicos. Normalmente é na sala de estar, onde tem televisão, na net, ou então no home theater. Né? Mas os módulos estão espalhados pela casa. E você vai controlando de acordo com a sua necessidade, de acordo com o comando que você for executar. Faz as cenas, né? Faz as cenas também. Né? As cenas cheguei, café da manhã, jantar romântico, filme, festa. Que legal. Dá pra programar a vida da pessoa ali. Dá para programar tudo, você consegue fazer a programação. Existem sistemas de automação que agora estão permitindo que o usuário faça alteração na programação. Então você vai ali no pulsador, tem uma telinha touch nesse pulsador, você faz a programação ali, tipo de uma festa, de uma iluminação, salva, morreu o assunto. Você não precisa mais de um integrador para ir lá fazer a alteração dessa programação. De um técnico. De um técnico. Você consegue. São pequenas coisas, pontuais, por ambiente, mas você que consegue... não demanda nenhum conhecimento muito avançado. Muito técnico, sim. A chance de você fazer alguma coisa errada é muito pequena. Então, alguns sistemas já estão permitindo isso. O máximo que vai acontecer é não dar certo. O máximo que vai acontecer é não dar certo. E você consegue salvar a pessoa à distância? Por exemplo, aconteceu uma configuração que eu não queria. Você consegue ajudar ela à distância?
Se o sistema dele de automação permitir, tiver a programação na nuvem, acesso remoto, essas coisas, nós conseguimos. Senão tem que agendar uma visita. É comum ou não é esse